Por que comprar uma dobradeira 3080? Às vezes perguntam para mim, mas quais são as vantagens, quais as desvantagens? E nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos importantes se você está pensando em comprar uma dobradeira de 80 toneladas para 3,2 metros, beleza? Meu nome é Pedro Kucher, sou engenheiro da Brafman e se você não é inscrito no nosso canal, segue aqui que sempre estamos dando dicas para fazer a melhor compra e da parte técnica para você de dobra, beleza? Então a dobradeira 3080 é uma dobradeira de 80 toneladas, 3,2 metros, e ela foi pensada principalmente para dobrar a chapa até 3 milímetros no carbono em 3 metros. Então é uma dobradeira que ela faz muito sentido, por exemplo, se você trabalha com galpões logísticos, que você vai trabalhar com fazer treliças desses galpões, ou se você vai trabalhar com painéis elétricos, vai trabalhar com peças em inox, tá? Então é uma dobradeira que ela é pensada para trabalhar com chapas até 3 milímetros. Porém, a máquina tem 80 toneladas. E você consegue, se você tiver uma ferramenta, por exemplo, com um canal de 60, fazer dobras de até 1/4 em 1 metro, em 2 metros nessa máquina. Então aqui nós temos a tabela de capacidade de dobra. Então a 3080 ela consegue dobrar até 3 milímetros em 3 metros, até 1/4 em 2 metros, e ela consegue dobrar espessuras maiores como no máximo 5/16, seria 8 milímetros, em até 1,60 m, beleza? Claro, com as respectivas ferramentas, né, ferramentas de 10 vezes a espessura da chapa. Uma ferramenta de 80, uma ferramenta de 60, uma ferramenta de 3 metros, uma ferramenta de 30 milímetros. Mas qual que é um dos pontos interessantes da 3080? Quem trabalha com chapa fina, muitas vezes precisa fazer abas especiais, abas curtas. E quando a gente fala em 3 metros, a dobradeira 3080 poderia fazer uma dobra na chapa 3 milímetros no canal de 25, o que libera você, por exemplo, fazer uma aba de 20 na dobradeira, na chapa de 3 milímetros, que é uma coisa interessante você ter em mente, tá? Então ela é mais forte do que uma máquina de 60 toneladas, que não possibilitaria isso. Claro, não é uma máquina para dobrar 1/4, mas ela se encaixa muito bem nesse meio. Tanto é que normalmente nós indicamos essa máquina para empresas que têm produto próprio, porque já sabe mais ou menos o que vai dobrar, não vai fugir muito disso, e é uma máquina que consegue se encaixar muito bem nesse meio. Quando nós olhamos para ferramentas standards dessa máquina, a máquina ela acompanha esse jogo aqui de ferramental, é um punção padrão, tá, com 150 de altura e 120 de corpo, né? O corpo dele aqui de espessura é 26 milímetros, que é uma ferramenta que ela vai conseguir ter uma capacidade até 200 toneladas por metro, tá? Então é uma ferramenta que ela tende a nossa linha das máquinas mais pequenas até as máquinas de 200 tons. E quando nós olhamos para a matriz da máquina, essa é a matriz que acompanha a matriz standard, tá? É uma matriz de 70 por 70, que ela vai acompanhar os canais de 32, de 24, 16, 12, 10, 8 e o canal de 40. Então você vai atingir todo o range de chapa mais fina com essa máquina, e tem um canal de 40 também em 3 metros, para você fazer alguma dobra ali de até 3,75, né, que é a chapa padrão. Tem chapa de 4 milímetros também, mas talvez um comprimento um pouco menor que 3 metros, tá? Então essa ferramenta standard ela vai atender muito bem. Por exemplo, a chapa de 2 milímetros, né, a gente normalmente dobra no canal 16. A chapa, o pessoal trabalha muito com inox, né, chapa, por exemplo, 1,5 no inox em 3 metros, você vai poder estar dobrando no canal de 12, fazer umas abas pequenas, então é bem interessante, tá? Então esse é o ferramental que acompanha, né, de maneira standard o equipamento, né? E agora olhando um pouco para a aplicação do mercado, né? Eu já adiantei alguns pontos, né, mas a gente pensa na 3080, a gente vai pensar numa empresa que trabalha, por exemplo, com treliças de galpão, tá? Que são chapas mais finas, normalmente chapas aí de 2 milímetros, 3 milímetros no máximo, porque tem uma questão de peso, então tem que seguir mais ou menos essa faixa. Você vai trabalhar também com pilares, né? Fazer pilares e estruturas metálicas de menor espessura para menor carga, mas você consegue trabalhar também. Quadros elétricos e painéis elétricos, então você trabalha em painéis, né? Enfim, em geral, você vai trabalhar com chapa fina, né? Chapa 1,5, também uma máquina que se adequa muito bem. Outro ponto, a máquina ela tem 3 metros, então ela tem um vão livre de 2,60 metros, 2.600 milímetros. Então chapas que têm abas muito longas, finas, que você precisa desse vão livre. Então você consegue atacar bem
nessa máquina, que é o caso, por exemplo, de painéis elétricos, algumas peças especiais finas, tá? Quando a gente pensa no inox, tá? A máquina, ela atende muito bem inox, vai conseguir dobrar até 1,5 em 3 metros no inox e em 2 metros vai trabalhar até com chapas de 3 milímetros no inox. Então você que precisa trabalhar no inox e busca um vão livre de 2.600 milímetros, vai fazer alguma porta, alguma instalação em inox, uma máquina muito interessante pelo vão livre de 2,6 metros para trabalhar no inox, tá? Não que também não seja do aço carbono, bem interessante, mas no inox ela tem esse ponto que pode ser um diferencial se você trabalha com essas peças, beleza? Estrutura metálica, já falei, pessoal que mexe com drywall, às vezes você tem toda a estrutura em drywall, mas tem que fazer algum fechamento de chapa, né? Você vai trabalhar com chapas finas e normalmente com comprimentos máximos ali de 3 metros, né? Normalmente, quando você pensa em drywall, você vai pensar no fechamento de porta, né? A porta tem 2 metros e pouquinho, então uma máquina que se entra bem, né? Se adapta bem. E também, por fim, a gente pode pensar também na parte de calhas. Então você trabalha com galpões, você vai fazer algum fechamento de calha, você vai fazer, por exemplo, um processo de amassamento numa calha, uma máquina que pode ser bem utilizada para dobra e fazer o amassamento. Então é esse o mundo, né? E claro, a parte de produto próprio. Eu fabrico uma máquina específica que utiliza chapa fina, então é uma máquina que talvez a 3080 vai se adequar muito bem, principalmente chapas finas, o pessoal que trabalha com inox, beleza? Já adiantei, o vão livre da máquina é 2.600 milímetros, tá? Então você pode atravessar a máquina com uma chapa de 2.600 milímetros. E a cava, que é a distância entre o centro de dobra até o C, é de 320 milímetros, tá? Então esses dois pontos são importantes caso você tenha uma peça de uma muito grande, por exemplo, mais de 2.600, para você não ser limitado pela cava. Motor principal, 10 cavalos, peso da máquina 5.700 kg, tá? Assim você tem uma noção mais ou menos da estrutura do equipamento, tá? A máquina tem mais ou menos 4 metros por 2.300 por 1.800 milímetros, tá? Essas são as dimensões dela. E quais são os diferenciais da máquina Brafman frente ao mercado de dobradeiras? Então, as nossas máquinas já vão de padrão, modelo standard, com a ponta bigorna, tá? Que é uma ponta muito interessante para chapa fina. Você fazer alguns fechamentos, né? Então, é interessante a ponta bigorna e ela já vai, a parte do punção já vai seccionada em diversas medidas, beleza? Então isso é um ponto interessante. A máquina utiliza o comando CNC NIABend, foi um software desenvolvido pela Brafman, onde nós pegamos toda a expertise de 38 anos de mercado como fabricantes de máquina e colocamos um software para dobradeira pensando no operador. Então as principais dificuldades que o operador tem, a gente conseguiu resolver de maneira muito simples através do comando. Tá? Então aqui nós temos uma parte do comando, né, geral, mas ele foi pensado para ser simples, fácil de operar, fácil de aprender e, claro, trazendo todos os benefícios da experiência da Brafman. Outro diferencial também da dobradeira é que ela usa vareta, tá? Então, normalmente as máquinas que estão sendo comercializadas hoje no mercado, elas utilizam vareta para fazer a troca de velocidade e o ponto morto superior. A dobradeira Brafman já acompanha a vareta, o avental, né? O encoder que fica ao lado do avental, para fazer todo esse monitoramento de posicionamento do avental de maneira automática. Isso é um diferencial olhando para essas dobradeiras. E a máquina, talvez um dos grandes diferenciais, ela já vai de standard, né? Padrão com conexão Wi-Fi. Então a máquina ela é conectada através de uma dashboard. Então essa aqui é a dashboard que você vai ter acesso, onde você vai ter análise diária do funcionamento do equipamento, através dos estágios, né? Se ela esteve em ativação, ativa em operação, em stand-by, em manutenção, desligada, tá? Você vai ver o estado grande aqui, né? Você vai ver a peça que está sendo em fabricação no exato momento, como o tempo médio de peça, a identificação, quantidade de peças que foram fabricadas e de maneira online você consegue ver o histórico das últimas produções. Então você vê o dia, o nome da peça e a quantidade de peça fabricada naquele dia e o tempo que levou para fazer esse lote. Então você tem uma ligação direta com o PCP para você fazer fechamento de peça e fazer custo por peça.
Na análise diária você consegue ver durante o dia, né, os horários que a máquina mais trabalha, então você consegue de maneira online saber a máquina não trabalhou de manhã, a máquina trabalhou mais à tarde, né. Uma análise mensal, então você consegue fazer um fechamento, esse mês a máquina trabalhou 80 horas, ficou 40 horas parada em stand-by e ficou 20 horas desligada. Então você consegue ter uma análise sabendo se a máquina está em uso ou não está em uso. Na parte de baixo, temos o status de cada um dos eixos e avisos caso a máquina esteja com algum erro. Além de avisos de manutenção preventiva, já saem de maneira automática, e a quantidade de acionamento de cada um dos itens da máquina. Então, por exemplo, com a dobradeira, a gente consegue saber, por exemplo, o avental já trabalhou, no histórico de vida do avental já trabalhou, por exemplo, 1000 metros, né? Você consegue saber o histórico de utilidade da máquina, beleza? Então esse deskboard, ele acompanha a máquina, tá? É um diferencial que a Brafma já entrega junto e você consegue ter todas essas informações nos teus lotes de produção. Outro ponto que é diferencial na Brafma, que nós já entregamos um treinamento, tá? É totalmente gratuito de maneira online. Então, claro, a gente faz a entrega técnica do equipamento, mas caso você tenha uma troca de operador, você pode passar esse treinamento para ele estudar e já ir mais preparado para trabalhar com a dobradeira. São no total, acho que 21 aulas, tá? 23 aulas, onde vai passar todos os itens da máquina e como trabalhar com o equipamento. Então, você não fica à mercê de uma pessoa especial na sua empresa. Você tem treinamento gratuito disponível de maneira online para ensinar novos operadores a trabalhar com equipamento. E claro, por fim, não deveria ser um diferencial, mas atualmente no mercado nossa máquina está totalmente adequada à norma NR12 e a nova norma 17271. Então ela já está atendendo esses requisitos técnicos de segurança. Então você não vai ter problema nenhum com fiscalização com algum fiscal do Ministério do Trabalho, ou caso venha ter algum acidente, né, na sua empresa, a tua máquina ela vai estar adequada aos requisitos de segurança, beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode entrar em contato direto com a Brafma. Nós vamos deixar um link aqui para contato e também um link da página dessa máquina no site da Brafma, onde vai ter mais informações sobre a dobradeira 3080 e algumas informações geral do equipamento, beleza? Até a próxima e obrigado!